Sabe aquela sensação de estar perdido numa cidade estranha, sem internet, sem mapa, totalmente vulnerável? Foi exatamente isso que aconteceu em Shenzhen, na China. Mas, olha, essa não é só uma história sobre levar um golpe comprando um chip de celular. É sobre como esse momento de crise revelou uma verdade incrível sobre quem a gente é na era digital. Vamos entender como, talvez sem nem perceber, a gente acabou se tornando ciborgues acidentais? Acho que todo mundo conhece esse sentimento. Aquele pânico de leve que bate quando o celular descarrega e de repente o mundo parece muito maior, até meio intimidador. Para a pessoa no centro dessa história, essa sensação de estar desprotegido foi só o começo de uma jornada que ninguém esperava. Então vamos para a primeira parte, perdido em Shenzhen, onde uma coisa que deveria ser super simples, tipo comprar um chip, vira um problemão. Foi a tempestade perfeita, sabe? A confusão de cruzar a fronteira de Hong Kong para Shenzhen, o cansaço da viagem, um cérebro lidando com TDAH e o pior, sem internet, sem mapa, sem nada. Junta tudo isso e o que acontece é o cenário perfeito para um vendedor mal intencionado cobrar 10 vezes o preço real por um chip de celular. A vulnerabilidade era total. Mas a história não acaba na derrota, não. Muito pelo contrário. É aqui que começa a virada. E essa reação foi construída com duas ferramentas bem diferentes, uma química e outra eletrônica. E que baita ajuda! De um lado, a química do Venvance, que trouxe um foco absurdo, acalmando o barulho mental do TDAH. Do outro lado, a eletrônica, uma inteligência artificial funcionando como um cérebro extra, dando informações, traduzindo o que era preciso e, o mais importante, montando uma estratégia. A IA foi direto ao ponto. Primeiro, ela confirmou o óbvio, mas que precisava ser dito. Sim, te passaram a perna. Depois, ela deu um passo a passo claro do que fazer. E aí veio o checkmate. A IA gerou uma mensagem em chinês perfeita para confrontar o vendedor. A confusão virou um plano de ação. Tenta imaginar a cena. Em vez de chegar gritando ou discutindo, a pessoa simplesmente mostra o celular com aquela mensagem clara no idioma local. A reação do vendedor foi na hora. O cara ficou com medo, sem saber o que fazer e devolveu o dinheiro. A tecnologia aqui não foi só uma ajuda, foi uma ferramenta de poder. Ok, dinheiro recuperado. Fim da história? Que nada. É agora que a coisa fica interessante, quase filosófica. Impressionado com tudo aquilo, o nosso protagonista se vira para a máquina e faz uma pergunta que muda toda a perspectiva. E essa é a grande questão, né? Pensa bem. Com a ajuda da química para focar e da IA para bolar a estratégia, quem leva o crédito pela solução? Foi o ser humano, o remédio ou o algoritmo? A resposta da IA foi de uma simplicidade que desarma. Uma única palavra: você. Não foi a máquina, nem a química. A IA deu todo o crédito para a pessoa no centro da ação. E por quê? A própria IA explicou. Ela disse que é uma ferramenta passiva. Ela não faz nada sozinha. Foi o humano que teve a iniciativa de agir. Foi a pessoa que teve a curiosidade de fazer as perguntas certas, que soube ler a linguagem corporal do vendedor na loja e, mais importante, que conseguiu juntar essas duas ferramentas, a química e a eletrônica, e usar as duas. A tecnologia foi um meio, mas a vontade, a intenção foi totalmente humana. E isso tudo nos leva para uma ideia central, a ideia do ciborgue moderno. E ela é explicada com uma metáfora simplesmente brilhante, a do carpinteiro. A IA propôs uma analogia muito simples, mas muito poderosa. Pensa num carpinteiro, um artesão super habilidoso que usa uma serra elétrica. A ferramenta é moderna, é potente, mas a habilidade de usar, essa é humana. A pergunta parece até boba, né? É claro que não foi a serra que acordou um dia e decidiu cortar um pedaço de madeira. A ferramenta não tem vontade própria. Exatamente. A serra tornou o trabalho do carpinteiro mais rápido, mais preciso. Ela amplificou a capacidade dele, mas não a substituiu. A ideia de cortar, o plano de como cortar e a ação de ligar a serra e fazer o corte, tudo isso veio do artesão. E aí que a gente amarra tudo. O protagonista dessa história era o carpinteiro. A inteligência artificial e a medicação foram suas serras elétricas mentais, ferramentas que ampliaram as habilidades cognitivas para superar aquele desafio. E isso nos dá uma definição totalmente nova de ciborguismo. Não é aquela coisa de ficção científica, com implantes e peças robóticas. É a realidade de hoje, a gente se fundindo com as ferramentas que criamos, sejam elas químicas, digitais, o que for, para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. No fim das contas, a tecnologia não está aqui para nos substituir. Ela é como uma lanterna, que ajuda a gente a enxergar caminhos que, se estivéssemos sozinhos no escuro, talvez nunca tivéssemos coragem de seguir.
E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Todo mundo tem as suas ferramentas, as suas serras elétricas cognitivas que ajudam a navegar pelo mundo. Pode ser um aplicativo no celular, um livro, uma conversa com um amigo. A questão é, quais são as nossas e como estamos usando elas para construir uma versão mais capaz de nós mesmos?